terapeuta. Se apresenta um pouco mais, Luciane. Tá bom, tá bom. Sou Luciane América de Sá, eu sou terapeuta sistêmica, né? E eu tenho um programa que eu a superar a dor da separação para ter relacionamentos leves e saudáveis, e eu trabalho com a inteligência sistêmica, onde a gente entende que o indivíduo ele não é visto apenas como o indivíduo, a gente entende que ele interage entre sistemas e o sistema familiar é importante e a gente olha a raiz das questões, né? Então a Maria Eva me convidou e é com muita alegria que a gente está aqui para falar sobre o medo, né? O medo e a gente E, entender um pouco a raiz e qual é a questão do medo, como olhar para o medo nesses tempos aí. Eu achei um tema muito bom, né, Maria, para a gente bater esse papo aí e interagir com as pessoas nesse domingo, né? isso. Tá, então, muito obrigada novamente pelo convite. Merhaba, Hassan, Celan, até a Flórida, tá na Flórida. Sempre participa das nossas lives, viu, Hassan? Merhaba. Tá? Então, Luciane, antes de você entrar, eu estava falando sobre a questão do medo dentro da evolução do próprio ser humano, né? Que através do medo eles construíram fortalezas. E as fortalezas para se proteger de um ataque, né? Então, no passado já tinha essa questão do medo, da proteção, né? Então, quem é vivo tenta sempre se proteger de alguma forma, ou de um inimigo, ou de uma doença, ou de alguma coisa, mas sempre está em questão de proteção. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E esse olhar que você trouxe é muito importante, porque as pessoas precisam entender que essa cultura, esse pensamento que muitas, né, muitas pessoas têm, que é eu preciso eliminar o medo, não é assim, não é eliminar o medo. A gente precisa entender que o medo faz parte da condição humana. E nesse sentido, a gente precisa olhar para isso com um olhar de realidade, como que é como lidar com o medo. O que o medo vem mostrar para mim nessa situação. Então, no caso, cada vez mais a pessoa vai se evoluindo, né? Porque lá no passado eles faziam fortaleza para se proteger de possíveis ataques. Como a gente mora na Capadócia, mas hoje eu não estou na Capadócia, estou em Akşehir, próximo de Konya, tá? Aqui na Turquia, próximo de Konya, que aí fica mais fácil para as pessoas saber mais ou menos onde eu estou. E recentemente eu passei por um grande medo aqui. Dia 8 de novembro agora, um terremoto. Eu nunca não tinha passado por isso na minha vida. Não sei se eu comentei para você antes da live ou em outro Você falou, momento. você tinha colocado para mim que passou por um grande medo, mas não disse detalhe. É, dois medos, mas esse medo é um medo que a gente não tem explicação. Só quem vive que eu acho que sabe. Tá, e como é Porque que você lidou? Como é que você lidou com isso? eu estava falando com uma pessoa pela internet agora, igual você, assim, mas não era live, não, conversa. Aí a cadeira mexeu. A cadeira me... Aí eu olhei assim, com o Sebastião, com o olho, assim, porque eu nunca tinha passado por um terremoto, né? Aí o Sebastião falou, Maria, terremoto, temos que sair daqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, terremoto. Mas é um medo, assim, que só dá vontade de sair correndo de dentro do local fechado. E você não se preocupa com nada. Nem nada, só se preocupa em se proteger. É um medo muito estranho. Eu fiquei praticamente sem dormir no dia. E olha que o terremoto foi na linha Richards, né? Que fala 5. Meu Assim, Deus. pois é, eu nunca não tinha passado pela minha vida por um medo tão assim. É, Antônio Paranhos Merrabá, meu amigo lá do Rio Grande do Sul. É, é, Antônio Paranhos, a gente passou pelo medo grande aqui. Não só eu, né? A população toda da cidade, todo mundo ficou sem dormir, passou depois no jornal, né? As pessoas.
um terremoto, um deprê, como é chamado aqui, deprê. Então, eu não sei se você já viveu isso, ou a pessoa que é da Itália, com certeza que está aí com você, já deve ter passado por um terremoto. Ah, provavelmente, né? É, porque Eu não sei nem te falar, mas provavelmente. Mas qual é a questão, né? É, então é um medo muito forte, sem explicação. Só quem passa que eu acho que sabe. Merhaba, Tereza. Buenas noites, amiga. porque você Tá? falou uma coisa interessante, Maria. Você falou assim, na hora a gente não pensa em nada, a gente só pensa em se proteger. Isso. E né, dar um jeito de sair daquela situação. E é exatamente essa uma das funções do medo, né? Isso, Se nossa, foi proteger. muito. É, eu não quero passar nunca mais na minha vida por esse medo. Assim, o Savassi, que é meu esposo, já presenciou, então ele já sabia como agir. Eu fiz uma live com uma amiga minha lá do Japão, com a Regiane, depois ela assistir. Ela falou que todo dia tem terremoto lá no Japão, então, mas não acostuma. Todo dia corre, volta, tem a sirene, sai e volta de novo. Mas ela diz que todo dia tem terremoto. E, Pequeno, mas e tem. depois que aconteceu isso, que você teve esse medo grande, a população e tal, no seu caso, como é que você lida com isso agora? Isso virou algo maior ou, na verdade, virou um aprendizado para se, como você falou aí da sua amiga no Japão, se acontecer de novo, você vai já lidar de outra forma, mas também Eu, tentando. Ficou alguma coisa maior, como um trauma, algo assim ou não? aprendemos algo a correr. Ô, Sônia Temis, beijo, que a Sônia Temis mora aqui na Turquia há 30 anos e ela já passou por terremoto também, tá? Aprendi que aqui na Turquia não pode deixar nada próximo da porta, para você sair imediatamente. Como eu estou aqui na casa de estudante, é muito pequenininho, o nosso varal de roupa ficava perto da porta, então na hora da gente sair atrapalhou. Então a gente lembrou de fechar a porta do banheiro para não atrapalhar, deixar um sapato fácil, uma roupa de frio, que agora está bem frio aqui, para sair o mais rápido possível. Tipo, deixar pré-preparado uma, tipo, alguma coisa de emergência, sabe? Uhum. Tá? Mas Salete, boa noite, Salete. Eu não sei se ela já passou por terremoto. Boa noite, a Salete que viu que nossa data estava errada, a Salete, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. mas tá aí, Deus. Salete, eu não sei se você passou por um terremoto, mas foi um momento de grande medo, tá? Estamos falando sobre o medo, a nossa live falando sobre medo. Medo do agora, medo do passado, o medo do futuro a gente não sabe, mas sabe que tem consequências, Uhum. né? Sim. E então a nossa precaução, ai meu Deus do Precaução, céu, precaução. a nossa precaução, ai eu não estou conseguindo falar disso, ai que vergonha, preocupação. Não preocupação, é Não, outro nome. a questão que você vai se precaver, né? De precaução. Isso, precaver melhor, porque eu não estou conseguindo a outra. É, tirar, deixar o local mais livre possível para você sair o mais rápido possível, porque a gente está em apartamento, né? E é o quarto andar. Não tem elevador aqui, tem de subir e descer na escada. Sabe? Então é um medo que depois você pergunta aí para a pessoa que está da Itália com você, que acha que ele já passou também por terremoto. Tá? É, Sulinha, a Sulinha, eu não sei se eu falei para você, Sulinha, porque muitas coisas eu não falo assim na internet, sabe? ah, Muitas coisas que acontecem de um pouco mais ruim, um pouco mais preocupante, eu mas não falo a de maneira questão aí, geral. Maria, é o seguinte que eu te perguntei. Esse medo que você passou causou algo maior no sentido de virar um trauma para você? Por enquanto não, por enquanto não, porque eu acho que como é algo de Deus, né? A gente tem essa sensação, é algo da natureza, não pertence a você. Então é um medo que você nunca espera. Uhum. A gente não espera maremoto, terremoto, né, acidentes, acontece, mas a gente não pensa neles. Uhum.
É Assim, pelo menos eu não penso, porque eu te perguntei isso, porque essa questão do medo evoluir para algo maior, que a gente estava pontuando antes, é exatamente isso daí. Diante do que aconteceu, se isso causa algo que te traga um trauma ou algo que te paralise diante de uma situação, por exemplo, você está aí e não gostaria mais de ficar aí porque houve um terremoto, então eu vou ter que mudar minha vida inteira. Eu não aguento ficar nesse lugar que eu estava porque eu estou com muito medo. Então fica com algo medo. muito grande. Aí precisa realmente de olhar para isso de outra forma, de procurar uma ajuda especializada, mas não foi o caso. O caso foi que Isso, aconteceu, você lidou com ele, hoje tem um aprendizado e está tudo bem, né? O que a gente tinha isso. colocado antes. Vamos pensar em um maior. Só me... a Sônia Temis falou que vai ter um maior. Ai, Sônia, Deus nos proteja. Só se Porque ela- prevenir, ela colocou. É porque ela já mora aqui muitos anos, então ela já passou por mais problemas naturais do que eu. A Salete também, que está nos Estados Unidos, tem muitos problemas também naturais nos Estados Unidos. Não lembro de terremoto, mas furacão tem muitos, né? Uhum. E outra questão do medo, que eu até anotei aqui, é a questão da analgesia, Uhum. analgesia congênita, que é uma pessoa que não sente dor. Então, quando você automaticamente não sente dor, não sente medo, pela lógica, né? Que o medo causa dor e a dor causa medo, né? Às vezes a gente vai tomar uma injeção no braço, nem aplicou e você já está com medo da dor, não Uhum. é verdade? É. Mas essa pessoa que tem esse problema de saúde, ela falou assim, tem terremoto lá na Califórnia, ela colocou. Eu não sabia, Salete, eu pensei que só tinha furacão. A gente passou por um terremoto aqui. Na realidade, aqui, depois que eu estou nessa cidade, já é o segundo. O primeiro eu não senti, o segundo eu senti. Aí eu fui para a escola, aí apitou uma sirene, aí pim, aí eu, meu Deus do céu, outro terremoto. Eu perguntei para a professora, ela falou, não, é sobre a lembrança do Ataturk, e aí estão fazendo o teste. Eu, meu Deus, porque a gente sai, porque eu estou lá no segundo andar da escola, até descer tudo. Aí, pim, aí eu, não é terremoto, não. Aqui chama deprê, Uhum. deprê. Tá? Então, voltando sobre analgesia. Analgesia. Daniela, boa tarde, em Porto Alegre. Congênita, né? Que é essa doença que não causa medo, mas não causa dor, né? E nem causa medo. Então, a pessoa morre mais rápido. É o que a gente estava falando. O medo, ele está a serviço de alguma coisa para você se proteger. Parou a live. Parou? Duas políticas teve ter medo, duas políticas. Hoje teve um fortíssimo. Aonde? Hoje teve um fortíssimo, 7,8. 7,8. Onde, Sônia, teve terremoto? 7,8? No dólar ou euro. Ah, no dólar e euro. Agora que eu peguei. É isso, Sônia? Também Não, causa ela não medo. colocou. Não, ela colocou outra coisa. Piorou. Não piorou. Agora não vamos mais poder viajar com dólar tão alto. Vai dar medo. Medo. Meu Deus. Medo de não viajar. Por causa do valor do dólar. Muito alto para comprar. Meu Deus. Realmente. É um terremoto. Super, super. A Sônia é muito. A Salete também colocou. É verdade. Aqui está altíssimo o dólar. Está quase 12 lira. É. Está muito alto. Aí ela colocou, no Peru, desculpa, eu estou sorrindo aqui, no Peru. Ai, meu Deus, eu tenho amigo lá em Peru, em Cusco, o Miguel.
Não sabia que tinha terremoto, porque hoje eu quase não assisti TV. Eu Hoje, também não domingo, eu fui sabia, não estudar. vi 7,8 é muito forte. muito. No Peru, depois eu vi ali que ela colocou a bandeira. Ai, meus sentimentos lá para o Peru, um país lindo que eu conheço e quero voltar um dia de novo, tá? Uhum. Então, a gente estava falando sobre a doença das pessoas que não sentem dor e automaticamente não sente medo. Então, a probabilidade de falecimento é mais alta, porque, por exemplo, machuca algum órgão e a dor que transmite para o cérebro para você avisar que está se sentindo algo, né? Então, se isso não acontecer, a pessoa mais fácil ir ao óbito. Um exemplo. É exatamente isso que a gente está falando. Uma pessoa que sofre dessa patologia que você falou, fatalmente vai se colocar em maiores riscos, entendeu? Porque, como a gente entendeu, o medo, ele faz parte, ele está a serviço de algo. Por exemplo, te demonstra uma situação perigosa, a qual você vai ali calcular o risco, talvez não vá dar um passo à frente ou vá de uma maneira segura. Tem como fazer. Mas quando uma pessoa está com ausência total de medo, o que, que acontece? Ela se coloca em situações perigosas e fatalmente vai correr mais riscos de até chegar a um ponto de se colocar em situações que está ali, como você falou, para sofrer um acidente, para falecer, para, enfim, várias coisas. Então a gente precisa olhar para o medo com esse olhar de realidade, que é ele faz parte e como eu vou lidar com isso e o que eu vou aprender com isso. Nesse sentido, quando chega num nível maior de patologia, igual a Maria Eva estava falando, de uma fobia, né? Ou algo que é paralisante, aí sim você vai olhar para isso e vai procurar uma ajuda especializada para te ajudar. Nesse sentido. Já fiquei doida. A Sula tem uma ideia para a gente debater. Hum, Eu já fiquei 12 horas na mão de bandidos. Nossa, Sula, eu nem me imagino, sabia, passar por isso. Eu acho que meu coração ia sair pela boca. nossa, muito. Nossa do céu, Sula, 12 horas, então você foi sequestrada. A Sula é uma amiga minha lá do Brasil e eu não sabia. Nossa, eu nem imagino esse medo de ficar com bandidos, com um É, revólver, sei lá, com faca, com qualquer coisa. Então, às vezes eu tenho medo, né, assim, da violência, né? uhum, uhum, Mas, graças a Deus, eu no Brasil nunca não aconteceu nada comigo. uhum. E, Nunca tive sequestro, nem roubo, nada, graças a Deus. aham. É, porque aí Nossa, no caso Sula, da que Sula, terror. no caso da Sula precisa ver, né, como que ela lidou com isso, como é que tá. Foi há 10 anos. Pois é, foi há 10 anos. E até hoje é claro que traz uma marca, né? E como é que está isso? Se isso influenciou na vida dela hoje, no sentido É. dela negativamente, ou o que, que ela aprendeu com isso, como ela lidou com isso. Precisa olhar para isso, porque se é algo que é paralisante, aí é o que a gente falou, né? Que ficou com fobia, né, de não sair mais na rua, acho que é eu não estou sabendo falar essa palavra hoje. Ter cuidado, melhor, ter cuidado fica melhor. Tereza Chitini, tá? Muito obrigado. Foi Deus que me livrou de tudo que ela falou. Graças a Deus, Sulinha, porque a gente vê cada história que nem a gente não acredita. Sim. Nossa. Então, Sulinha, então agora você tem mais cuidado em andar na rua, né? Ó, ela falou, Aí ela ela fez faz tratamento. muito tratamento, né, para lidar com isso. Então é Porque eu exatamente. acho que a confiança do ser humano com outro ser humano acaba, como se diz, Abalada. perdendo. Abalada, perdendo, né? Porque a gente confiar no outro já é difícil, mas confiar na sociedade. Sim. Ela foi, amiga, ela falou. Nossa, Sulinha, nunca me passou isso pela cabeça, assim. Nossa, muito preocupante, Hum, né? A gente fica preocupado. Eu tenho medo também.
né? E agora com as questões sociais, de rede social, de mídia, a gente acaba também tendo medo e não fica postando tudo que posta, justamente para não ter nenhum problema, né? Então, por exemplo, você está no restaurante, não faz mais check-in, como fazia antigamente, né? Ah, Ah, estou no restaurante X, não faz mais pela questão da segurança. uhum, é. Pois é, aí tá um exemplo do que é positivo no medo de olhar para isso, igual você falou, na segurança, não ficar postando tudo, não ficar ostentando tudo, não fazer mais aquele check-in ingênuo que a gente fazia. Então a gente vai lidar com as coisas com, como você falou, mais precaução. No entanto, não é paralisante. Então eu não vou deixar de ir para o restaurante porque a cidade está violenta, o mundo, a sociedade. Não, eu vou tomar as minhas precauções, mas vou continuar vivendo a vida, né? Nesse sentido. Nossa. Então ela falou que agora ela está mais precavida. Aí Uhum. eu imagino, nossa, é muito preocupante. A gente tem preocupação, às vezes, de torcer o pé, valia de alguém te sequestrar. Nossa do céu, nunca nem passou pela minha cabeça essa questão, né? Assim, Você muito. vê que ela lidou com isso com muito tratamento, isso já tem 10 anos, e é algo marcante, né? Marcante. Eu acho que eu... Não, contando agora uma história assim de medo que eu passei também. Eu viajei para Bolívia, tudo, eu viajei na volta. Na volta já para casa, eu descobri que a rodoviária não funcionava como funcionava no Brasil, tipo 24 horas. Aí quando eu cheguei numa cidade, eu acho que Copacabana, tem uma cidade dessa lá na Bolívia. Aí estava fechada a rodoviária, eu peguei um carro clandestino. Ai, meu Deus, até hoje, mas com medo que agora eu levo como sorriso, sabe? Aí eu peguei deixa eu ver, as pessoas, aí acolho, é o padrão. Ela falou, muito bem, Sula. Aí eu olhei para dentro daquela van, eu lembro que eu tinha visto vários homens. Isso eu fiquei preocupada. Aí eu olhei, tinha uma senhorinha lá no final. Aí eu perguntei para ela para onde ela ia. Aí ela falou, aí vou para Santa Cruz. Ela, Sierra, falou que ia para Santa Cruz. Aí eu, então eu vou, porque ela vai para o mesmo lugar que eu. Então ela vai até o final, né? Porque as pessoas vão descendo no caminho. E eu não sei se você sabe, eles mastigam muito folha de coca. Por causa da altitude. Isso. E aí aquele motorista muito assim, com aquela folhona de coca, acho que eu estava assim, a boca cheia. Tô indo tranquila, conversando com outras pessoas. Sem mentira nenhuma, chegou uma curva assim, que ela é cheia de curva, a Bolívia. E eu naquele carro clandestino, meia-noite, eu sozinha, só eu e Deus e os passageiros. Aí, meu Deus do céu, a van quase bateu no caminhão. E lá é assim, um lado é montanha, do outro lado é abismo. Aí eu só pensei assim comigo, sabe quando você vê aquelas luzes tão igual filme de terror, assim? Aí eu só pensei isso. Quem vem buscar meu corpo? Só pensei isso. Aí depois que passou tudo aquilo, as pessoas ficaram mais unidas dentro daquela van, né, daquele carro. Anos depois falei para minha mãe, porque já tem uns 10 anos, igual a Sula, que eu passei por essa situação lá na Bolívia. Quanta coragem, Maria, mas nem eu não acredito, Salete. E a avião chegando no Rio de Janeiro. Só abaixo tem uma história de um avião. Meu Deus. Gente, mas foi tão paralisante, sabe quando vai assim, porque se o carro caísse ali, não tinha De ter jeito. foi um grande medo que eu passei assim sem esperar. Primeiro eu já estava com medo porque tinha muitos homens, poucas mulheres dentro da van. Depois o carro quase bateu no outro. Maria, Mas sabe, eu estou viva para contar, estou viva para sabe o contar. que é E bom foi ótima, das suas e foi ótima a aventuras? piada. Das suas aventuras. O bom a gente ouvindo suas aventuras, é que a gente fica com vontade de viajar também. A Salete colocou, eu não entraria nessa van nem morta.
Salete só tinha duas opções. Ou ficar à noite, porque primeiro eu não tinha dinheiro. Então, eu não tinha como ir para um hotel, porque eu estava simplesmente já só com dinheiro de voltar para o Brasil, era de mochila. Muita aventureira, nem eu não acredito. Aí, se eu ficasse ali, eu ia morrer de frio, porque é muito frio. Lá, você está de luva, de aquele bando de roupa, é muito frio. E eu fui em setembro para Maria, Bolívia. É um Maria, frio. meu Deus. Eu tinha de seguir viagem, eu tinha de seguir viagem. Os abaixo têm um medo para falar, já já ele fala. Tá? Então, eu acho que o medo está sempre com a gente, né? Mas a gente fala assim para ele: você está aqui, você está do meu lado, mas eu vou te enfrentar. Tô olhando Não para é você. questão, não é questão de ser corajoso e nem ser uma questão. Quando não é corajoso é o quê? Quando a pessoa não é corajosa? É medroso, você fala? É, Medroso, né? tem outra coisa, né? Então, então você ou vive ou não vive. É, porque vai que você se paralisasse por causa das suas aventuras de viagem, hoje você não trabalharia com viagem, não estaria morando aí na Turquia. Pois Tá é. entendendo como Porque, que é? e outra coisa, era a minha primeira viagem internacional para Aí, Bolívia. aí, vamos supor que o medo te paralisasse. Eu não vou viajar mais porque é perigoso, porque eu não sei o que, que vai acontecer, porque, sei lá, de repente pode acontecer um acidente e você ia ficar para sempre onde você nasceu, paradinha ali. Essa que é E, a grande questão do medo, né? Quando ele paralisa a pessoa. Mas não, e, tá com medo, mas vai com medo mesmo assim. Claro que não é se jogar com paraquedas sem abrir o paraquedas, não é isso. Mas vai com medo mesmo assim que a gente vai lidando com isso e achando as soluções, né? Nesse é verdade. sentido. O Sabacho está doido para falar, mas está com medo. A hora do Samai. A falar da minha mãe? Você sozinha? Ah, tá. Minha mãe fala assim, quando foi para fazer essa viagem, eu perguntei para ela, o Sabacho me lembrou agora. Falei, mãe, eu quero viajar e eu vou para Bolívia, para o Peru e vou sozinha no trem da La Morte, que era meu sonho ir nesse trem, viajar nesse trem. Aí a minha mãe assim, mas você está sozinha aonde? Que no carro tem gente, no trem tem gente, no avião tem gente. Muito sábia, né? A Sabedoria, isso mãe que da eu ia gente é falar. muito A sábia. sabedoria de uma mãe, né? Sozinha como, minha filha? Cheio de gente. Pois é, cheio de gente, não tem, tá? E agora, né, voltando para essa questão de saúde mundial, muita gente ficou com medo, né? Eu, você, todo mundo, o planeta foi fechado por causa da Covid-19. Então, eu acho que 2020, 2021, que graças a Deus está acabando, mas graças a Deus estamos vivas, né? Oi, Sandrinha Franco, boa noite. De Brasília, viu, a Sandrinha, sua vizinha em Sandrinha, Águas Claras. Águas minha Claras, vizinha. sua vizinha. Então, a gente passou, eu, você, alguém que a gente conhece, teve alguma perca, né? Alguma perda, perdão, de amigos, de parentes, por causa da questão da coronavírus. Então, esse problema do medo não foi mais só pessoal, já foi mundial, né? Então, como você vê isso, Luciane? Então, Maria, é muito importante você falar sobre isso, porque olha só, a gente passou aí quase 2 anos nessa atmosfera de medo mesmo, de não saber o que, que vai acontecer, como que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar. A gente só tinha, quando essa pandemia começou, a gente só tinha uma informação que era uma doença que matava rapidamente, que a gente precisava ficar trancado dentro de casa. E para você entender que a gente não tem controle de nada, isso foi um grande aprendizado para a humanidade. De repente você vai trabalhar e no outro dia você precisa ficar trancado dentro de casa com a sua família. E a gente acreditando, o ser humano acreditando que tem controle de alguma coisa nessa vida.
E de uma Isso, vez só, o mundo inteiro. Isso foi um isso. grande aprendizado para a humanidade. Grande. Quem conseguiu ter olhos para ver, viu muita coisa. Então, aí, ali a gente conseguiu, de uma vez só, voltar para dentro. Voltar para dentro, voltar para casa. Ir para a casa interna. E olhar realmente as grandes questões que a gente estava deixando de olhar. Que é o que é realmente importante para nós. O que é bens, dinheiro, as coisas. Porque dinheiro ajuda na saúde, mas não paga a saúde. Ajuda na Entende? saúde. Por mais que a pessoa fosse multimilionária, quantos perderam a vida? Quantos perderam a vida? Então, quando a gente consegue descer um pouquinho daquele lugar que a gente gosta de ficar do pedestal, de ter controle de tudo, ficar mais humilde, ficar menor um pouquinho e olhar que a gente não tem controle de nada, o que a gente faz, Maria? A gente vive. A gente vive, a gente olha para a vida de outro jeito. Quem teve essa condição de fazer isso, de não se desesperar, de não se paralisar pelo medo, no sentido de ser um medo tão grande que adoeça aquela pessoa, ela começou a olhar para a realidade, para o que realmente é importante. O meu Aham. marido, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, as pessoas que eu amo, os meus amigos, como é que estão? Sabe? Se a gente conseguiu sair dessa pandemia olhando assim, que na verdade são as pequenas coisas que importam, a gente vai ter agora um 2022 extraordinário, é claro que vai. São 2 anos para a gente ter esse aprendizado, esse crescimento, essa evolução enquanto humanidade, todo mundo ao mesmo tempo. Quando isso ia acontecer, todo mundo parado ao mesmo tempo, refletindo as suas questões. Vamos olhar para isso assim. A gente sente muito, lamenta muito as vidas das pessoas que a gente ama, que se foram. E honra essas pessoas. Como é que a gente vai olhar para 2022? Como é que a gente vai olhar para a nossa vida a partir de agora? Para as nossas relações, para os nossos relacionamentos humanos? Como é que a gente vai olhar para a humanidade, para as pessoas? Para a gente, que a gente entendeu muito bem o que importa é o ser humano, é a pessoa, é gente. É o amor que a gente sente. Então, diante disso que Maria falou, olha aí, 2022, um novo portal para a gente olhar para isso de outro jeito. De outro jeito. Vamos fazer as coisas que a gente quer fazer na nossa vida. Vamos trabalhar nos nossos sonhos, nas nossas metas. Se você quer ir para a Turquia, o que você está fazendo para ir para a Turquia em 2023, quando Assuma, abrir? assuma, Não é, Maria? Já assuma. conversou com a Ela Maria? Já fez seu planejamento para que você está fazendo em direção aos seus sonhos? Que o medo vai existir, sempre vai existir, mas o que você está fazendo para não se paralisar diante das questões e dos desafios? Como é que você está olhando para a vida depois dessa pandemia? Como é que você olha para a vida? Mudou? Evoluiu? Se evoluiu, maravilha! É esse o caminho natural das coisas. Olha para a vida com a grandiosidade que ela tem. E se a gente tem medo, aquela frase de internet, vai com medo mesmo, que os caminhos, as soluções vão se apresentando, né? é verdade. O Savassi quer falar o medo que passou. Tá com vergonha, meu filho? Vem, vem, é um minutinho. Vem. Gel. Savassi passou o medo no avião, enquanto a gente estava falando, ele estava comendo, então. Agora ele está com medo, com vergonha de falar. Fala rapidinho. Fala em off Ele aí para a gente trabalhar o seu medo. Fala aí para Maria que a gente vai ouvindo. pode falar que escuta, que eu fico na câmera e você fala. A gente foi para o Brasil, quando estava faltando 5 minutos para chegar no aeroporto, o avião caiu 3 vezes. Savassi estava dormindo, acordou com muito medo, assim, pânico. As pessoas começaram a chorar. Acho que quase todo mundo já passou por algum problema assim no avião. E eu fiquei paralisada, foi diferente do terremoto aqui, sabe? Eu estava consciente, assim, eu fiquei paralisada. A Savassi acordou assim, com isso, a gente chegando no Rio de Janeiro, estava muita chuva, e o piloto falou que era questão de clima, etc, etc.
Aí todo mundo ficou um pouco mais relaxado, depois de novo, 3 vezes. Então, sabe assim, quando cai, cai, cai. Gente do céu. Eu fiquei paralisada. Eu lembro muito bem que eu fiquei paralisada. Não gritei, não fiz nada, mas teve gente que desmaiou, teve gente que gritou, ficou chorando. Quando desceu, quando o avião aterrissou de verdade, todo mundo aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. Salete, você já passou por isso, Salete? Sulinha, a Daniela, que são pessoas que viajam muito. Você vê a Tereza, que ela sempre está viajando também. Então, eu acho que foi um medo que eu não, nem sei como reagir. Acho que na hora eu fiquei paralisada, sem saber realmente o que estava Para acontecendo. você, para Mas a gente você, sente aquele frio na barriga. para você ver, Maria, um grande medo da humanidade, um grande medo. Por que que mexeu com todo mundo essa questão aí da pandemia? Um grande medo da humanidade é o medo da morte. As pessoas às vezes não dão muito valor na vida, mas você vê, diante de um avião que está caindo, as pessoas estão ali desesperadas, falando, eu quero viver, o que está acontecendo Ela aqui? nunca, elas falaram que nunca não passou por isso, nem a Tereza, nem a Sulinha. A Sulinha passou de Fortaleza para São Paulo. A Salete, também a Tereza Osório, Tereza, tem duas Tereza, né? Falaram que não passaram, graças a Deus. A Sula que passou e sentiu muito medo. Uhum. E nossa, foi assim. Aí depois eu comecei a sentir medo quando foi para eu voltar para a Turquia de novo, para pegar o avião. Quando eu fui, que aconteceu isso, eu fiquei paralisada. Mas quando eu estava perto da volta, para voltar, pegar de novo o avião para vir embora para a Turquia, aí eu comecei a ficar com medo do avião. Mas paralisou? Ó a questão, você paralisou? Você que ama viajar, você parou de viajar? Não, não, já viajei um monte já. Porque quando a gente viaja de Brasília, digamos, para o Amazonas, o avião é o tempo todo assim sacudindo. Uhum. Mas aí a gente entende que é por causa da questão da floresta, do rio, aquela questão de contraste de clima, né? Uhum. Aí a gente vai até lá assim. Mas quando cai assim, muito rápido, nossa, É, é muito, a pessoa está ali, meu Deus, eu quero muito. viver. A Rosimene falando, oi, Luciane, boa tarde. Boa tarde, Rose. É terapeuta, amiga da gente também. Tá aí Boa prestigiando a Maria. tarde. Boa tarde, bem-vinda. Ai, a Soninha falou que viaja muito. É. Tá? Então, com esse medo da pandemia, como eu falei no início, nasceu também uma revolução. Através de um medo vem uma revolução, né? Que a pessoa tem um cuidado maior. Então, nasceu a vacina, o uso de máscara, de álcool em gel, de não pegar mais na mão da pessoa, nem abraçar, nem espirrar no meio da rua, né? A gente acabou ficando de novo mais com cuidado sobre esse sistema. Então, através de um problema, né, de um medo, vem a questão da evolução, né? Porque quem imaginou a vacina? Então, o Brasil criou a vacina, a Rússia criou a vacina e tantos outros países também criou a vacina. Os Estados Unidos, né? Quem mais rezar que pensava em Deus, me salve. Olha aqui. Alguém colocou aí, eu passei mal, não consegui ler. A Daniela, minha irmã, a Daniela América, ela colocou, já passei por isso, é terrível. Partida de Brasília, chegada em Florianópolis. Paralisei, igual a Maria. Quando aterrissou, aplaudimos. Eu passei mal, pessoas rezaram, eu só pensava em Deus me salve. Isso, o medo da morte, o medo da morte. Quando o ser humano se depara com esse medo, ele faz de tudo para poder olhar para a vida. O que eu vou fazer? Qual a solução aqui? Eu não quero morrer, entendeu? Então, teve uma pessoa aqui, Maria, que perguntou assim: como é que lida com o medo da morte? Como é que lida com o medo da morte? Essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Porque todo mundo nasce e morre, não sabe que dia, mas sabe que vai morrer. Pois é, porque é algo que as pessoas entendem que vai acontecer. Só que a necessidade de controle é tão grande do ser humano que ele acha que ele tem controle até sobre isso.
Então, como lidar? Vamos dar uma receitinha simplinha, simplista, porque é algo muito grande, né? Como lidar com o medo da morte, abrindo mão da necessidade de controle. É um Então, tem. ponto, é um passo. Porque se você entender, trouxer para a consciência, que você não tem controle de nada, nada nessa vida, e você colocar para você quem tem controle das coisas da vida humana. Se você acredita em Deus, você vai entender que é Deus, não é você. Então, se você não é Deus, você não tem controle de absolutamente nada. O controle que você pode ter é do seu estado hoje e agora. É o hoje. Então, viver o presente. Como é que você está vivendo hoje? Esse domingo aqui, 3h50 da tarde. Como é que você está? Nossa live já está. Foi Já, muito rápido. se deixar, você sabe, né? A gente fala É, 3 horas e o povo não grava a nossa live. Mas como é que eu vou lidar com isso, Maria? Hoje, 3h50 da tarde, como é que está a minha vida? A minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Tá boa? Tá ok? Tá do jeito que eu quero? É isso, abrir mão da necessidade de controle, viver o hoje, sem esquecer dos seus sonhos para o amanhã, mas entendendo que você não tem controle de nada, tudo pode mudar daqui a 10 minutos, quando a gente desligar essa live aqui. Precisa olhar é para verdade. olhar. Então, o medo está muito presente, porque o medo, no mesmo instante, é vida, né? Porque quem sente medo, sente também a necessidade de viver mais. Por isso que vai cada vez mais ter mais cuidado. Então, eu vou dirigir bem para ter cuidado no trânsito, para não ter acidente, né? Eu vou ter cuidado em desligar uma chave geral para não levar choque. Então, a gente sempre está com a preocupação, agora eu falei certo, não, deixa eu falar, preocupação de não se arriscar em determinadas coisas. Quem está cozinhando, vou cortar uma cebola para não me machucar, não cortar o dedo e assim por diante, né? Então, o medo sempre é uma evolução. Está presente, mas ele não te domina. Mas se o medo dominar, ele vira uma fobia. E nesse momento que tem de buscar um terapeuta, um psicólogo. Ajuda especializada. A ajuda que você investir em você mesmo vai ser o seu melhor investimento. Então, se transformou em algo paralisante, que é uma fobia, ou algo que está atrapalhando demais a sua qualidade de vida, o que você vai fazer? Procurar especialista, você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um terapeuta, um psicanalista, enfim, a abordagem que você se sentir melhor, mas é o caminho, você precisa cuidar da sua saúde em primeiro lugar. E se está afetando a sua qualidade de vida, precisa procurar, sem culpa, todos os profissionais possíveis, sem se achar menor, pequeno, porque eu vou precisar procurar um psiquiatra, não. Você vai precisar se cuidar, porque você precisa melhorar e se curar para ter uma qualidade de vida melhor. Procura, aquilo é por um tempo, aquele tratamento é por um tempo, vai chegar a solução e você vai ficar bem novamente. Esse é o movimento natural, gente, da vida. Super. Então, como diz a minha mãe, eu não vou falar tudo. Quem tem medo de, não come. Você entendeu, né? Os brasileiros que estão entendendo. Brasileiro entendeu. Quem tem medo de, não come. Então, a gente tem que comer, se alimentar, e na hora que essa comida estiver presa e te sufocando, procurar uma ajuda de um profissional. Tá? Então, isso vale para a vida inteira, né? Porque o medo faz parte da gente, do ser humano. Precisa olhar para o medo, como a gente fala, olha para o medo, conversa com medo, dança com medo, toma chá com medo, toma um drink com medo, vai olhar o que ele está te dizendo. Aí, não. Ah, tá. O Sebastião está colocando o nosso horário, porque você sabe que o Instagram ele não deixa salvar depois a live quando passa a minha live com você, até hoje eu sinto muito, porque foram 2h30 incríveis, não deixou gravar a live. Porque a gente fala muito, falar com a Maria é sempre muito bom. Muito obrigado, muito obrigada. Ô, Luciana, eu quero agradecer você também, todos os amigos aí que fizeram muita pergunta, que nos ajudaram, a Sula,
Salete, Hassan, a Tereza, deixa eu ver, a outra Tereza, a Sandra Franco, que é sua vizinha aí ai, meu Deus, em Águas Claras. Ô, saudade de Brasília, Você saudade de é você. aqui. A Sandrinha é um amor de pessoa, tá? Você vai gostar muito. É também professora, trabalha também como professora, acho que é de matemática, se não me engano, tá? E todos os outros amigos que entraram aí, Sula, de verdade, não imaginava que você tinha passado um medo tão grande, que um sequestro é uma coisa assim que eu nem passa pela minha cabeça, né? Então, graças a Deus que você está bem e se recuperou. Então, todas as pessoas que escreveram seus depoimentos aí, obrigada, né, por a responsabilidade, né, É, Luciane? E sim. agradecer você de novo, Luciane, que é ótimo conversar com a terapeuta. Eu nunca imaginei que era tão bom conversar com a Ai, terapeuta. gente, ganhei meu dia. Olha aí como é bom fazer live com as pessoas. Essa frase vai ficar no meu coração. Nunca imaginei que era tão bom conversar com a terapeuta. Ó, Pois é, tá? Quando eu vou fazer terapia agora, já sei com quem eu vou conversar, ó porque aí. o Sebastião não aguenta eu ficar falando, isso, acontecer isso e isso. Né? Então tá bem. Ó, então, muito obrigada, amigos todos. Beijo, tá, no coração. Muito obrigada, Amanhã vai ser Luciane. postado. E Obrigada. amanhã vamos postar no YouTube, nosso canal. Ah, alegria. Que bom, que bom. Um Você pode abraço para compartilhar. vocês. Obrigada, gente, por ter acompanhado o nosso bate-papo. É sempre muita alegria estar aqui conversando com a Maria Eva de Oliveira e o marido dela, e com esse trabalho incrível. A Maria Eva é uma mulher muito doce, né? Então a gente admira Obrigada. demais o jeito dela lidar com as coisas, com a vida, essas aventuras de viagem dela, que quando a gente olha, a gente quer viajar, que nem ela fez assim, quer ir para a Turquia, quer conhecer. Assim, é uma alegria você ter me convidado, é uma honra estar aqui. E gratidão, estamos aí juntas à disposição quando você precisar bater um papo aí sobre inteligência emocional, inteligência sistêmica. Sempre uma alegria contribuir, tá bom? Então tá, então muito obrigado. Boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui. O Sebastião vai salvar a live agora e vai ficar salva no nosso Instagram e depois amanhã para o YouTube. Maravilha, querida. Grande beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Salva.